Olá pessoal, bem-vindos de volta aqui na nossa matéria de avaliação mercadológica. Eu sou Simone e hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre algumas regras práticas de uma perícia judicial. Essa matéria está lá nos itens 10.3 a 10.5 da sua apostila, certo? Então se você puder pegar para acompanhar aqui com a gente, pode ser uma boa ideia. Então vamos lá, gente. A perícia, como a gente já falou em algumas outras aulas, a avaliação que você vai fazer, ela vai se transformar em um documento chamado Laudo Técnico de Avaliação Mercadológica. Mas no caso de você ser um perito num processo judicial, o documento que você vai fazer vai ser chamado de laudo. Esse laudo, ele tem algumas regrinhas para que ele atinja os objetivos dele, certo? Então, algumas regras práticas são as seguintes. Primeiro, ser preciso, evitando prolixidades. O juiz, como a gente já comentou, ele tem muitos processos para julgar, certo? E provavelmente, para mim, para você, o nosso dia está muito corrido, não é? Para ele também, para os advogados, para as partes, certo? Então, tudo que você puder dizer no seu laudo de forma precisa, faça. Então, se existe algum quesito que precisa de uma explicação mais detalhada, né? Primeiro, o que você faz? Você responde a pergunta do quesito, certo? De forma objetiva. Depois disso, você começa a discorrer sobre o assunto. Entende? Porque assim, o juiz, as partes, os assistentes, quando eles lerem a pergunta, já tem em seguida a resposta. Se eles acharem necessário ler a explicação, também, senão eles já podem passar para o próximo quesito, porque você já respondeu aquela pergunta, certo? Outra coisa muito importante é utilizar uma linguagem compreensível, uma linguagem simples, porque você é um profissional técnico, certo? Mas você precisa sempre lembrar que você vai estar elaborando aquele laudo para ser lido por pessoas leigas. O juiz é leigo na matéria técnica que você está atuando, assim como os advogados e as partes. Então, qualquer pessoa que leia o seu laudo, ele precisa entender o que você está querendo dizer, certo? É para isso que você está no processo, para elucidar os fatos para aquelas pessoas que não têm o conhecimento técnico. Outra coisa muito importante é ser imparcial, evitando emoções. Você, como perito do juízo, assim como o juiz, você precisa ser imparcial. Então, ainda que você, durante a vistoria, durante o desenvolvimento da sua avaliação, você perceba que alguma das partes está com maior razão, você nunca se manifesta nos laudos, certo? Você apenas se atém aos fatos. Você está no processo para mostrar a verdade, ou pelo menos para chegar o mais próximo possível da verdade. Então, você nunca mistura emoção. Só quem julga é o juiz. Você se atém aos fatos. E sempre que necessário, retornar ao local objeto da avaliação, a fim de sanar informações ou aspectos duvidosos. Nunca elabore um laudo tendo dúvidas sobre a matéria. Então, a gente já comentou aqui em outra aula, se possível, evite ter que retornar ao local. Mas se você percebeu que faltou informação, que você está com alguma dúvida, não deixe de retornar e sanar as suas dúvidas. Um laudo feito sendo que você tem dúvidas, ele vai ter brechas necessariamente, ele não vai chegar o mais próximo possível da verdade. Então, você abre a oportunidade dos assistentes impugnarem o seu laudo. E você não quer fazer isso. Você quer responder todos os quesitos da melhor forma possível. Então, sendo necessário, retorne sempre ao local da avaliação. Uma outra coisa importante é você utilizar as listas de verificação, que a gente já vem falando. Então, se você observar lá na sua apostila, você vai ver lá no final que existe um modelo de lista de verificação que você pode utilizar. Ela vai servir de base para você, mas você pode complementar com outras informações que você acha que é necessário. Isso daqui você vai perceber naquele planejamento anterior, lembra?
Então, dos materiais que você deve usar é essa lista de verificação. Assim, você evita o retrabalho e você evita de pular informações importantes para o seu serviço. E uma coisa muito básica para todo ser humano, né? É sempre agradecer, desculpar os moradores ou o ocupante do imóvel, caso tenha, né? Pela vistoria e pelas informações. Isso de qualquer ser humano, mas você, no caso de você um perito do juízo, você vai ao local representando o juiz. Então, sempre haja de forma coerente com essa nomeação que você está exercendo. E outra coisa, que é uma das mais importantes, sempre efetue anotações, que depois deverão fazer sentido. Então, você tem várias informações soltas enquanto você faz a vistoria, mas depois, quando você vai elaborar a sua avaliação, elaborar o seu laudo, você vê que as peças vão se encaixando, certo? E mais do que anotar, eu recomendo que você sempre grave as vistorias, sempre grave as diligências. Você, como perito, você pode utilizar de todos os meios necessários para você exercer melhor a sua função, o seu trabalho. Então, se você grava as diligências, você tem todas as informações de acordo com o que as pessoas falaram, certo? Então, assim, os auxiliares, eles também podem fazer perguntas. Então, um auxiliar faz uma pergunta, o outro auxiliar dá uma resposta, o morador te dá uma informação, certo? É muita coisa ao mesmo tempo para você anotar. Então, se você tiver condições de você gravar as suas diligências, isso pode te ajudar demais na hora de você elaborar o seu laudo. Certo? Então, a gente vê aqui alguns tipos de perícia que podem ser determinadas. Nós não vamos passar por todas elas, mas isso daqui é só para você ter uma ideia do campo de trabalho que você tem nessa área judicial. Então, para os corretores, principalmente essa questão de imóveis rurais, imóveis urbanos, os ucapiões, certo? Então, você tem inúmeras possibilidades de trabalho no judiciário. Depois você dá uma olhadinha com calma em todos esses exemplos, tem lá na sua apostila também, certo? E por hoje é isso, a gente finalizou então o item 10, certo? E todos os subtítulos. Então é bom você dar uma revisada lá na sua apostila e aí a gente volta na próxima aula falando sobre a nomeação do avaliador, ok? Então, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima aula. Tchau!